Olá, eu sou o Iluminado, seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje é um vídeo educativo, porém engraçado. Eu ia falar engraçado, mas eu não sou engraçado. Então assim, é tentando ser engraçado. Mas hoje você vai aprender aqui comigo. Olha só, você nunca achou que fosse aprender alguma coisa comigo. Hoje você vai descobrir que você estava errado, porque hoje eu vou falar 10 mitos, mentiras que você provavelmente acredita até hoje. Talvez você acredite em 7. Eu não sei fazer 7 com os dedos, quase que eu errei. Talvez 5. No final desse vídeo eu quero que você deixe nos comentários quantos desses mitos você achava que eram verdades. Quero saber, hein? Vai deixar aqui nos comentários. Já se inscreve no canal se você estiver curioso e quiser saber. E se você quiser mais vídeos de curiosidade aqui no canal, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho, porque se você não tiver o sininho ativado, você não vai saber quando tem vídeo novo. Vambora! É o sininho que fica do lado do botão de se inscrever. Vai lá, se você já é inscrito, confere se ele tá apertado. Se não tiver, aperta, tá? Começando! Peraí. Que é? Eu sou engraçado. Pronto, já valeu a pena, esse vídeo já foi engraçado. Deixa eu te falar o porquê. Não, já foi engraçado você achar que é engraçado. Mas eu sou engraçado. Por quê, Bruno? Porque eu desenhei um cocô ali atrás. Bruno, isso não é um cocô, Bruno, isso é um desentupidor de pia. É um cocô, Felipe. É um cocô. Não, Bruno, é um desentupidor de pia, daquele pequenininho pra pia da cozinha. Não. Que você faz... Mas não, porque isso aqui tá torto. É quando você faz aquele cocôzinho redondo, no final você pinga aquela gotinha. Isso foi engraçado, vai. A gente descobriu que a graça do Bruno devia estar na gordura. A gordura saiu, a graça também foi. Mentira número 10. Talvez o seu professor tenha dito isso porque muita gente até hoje acredita nessa mentira. Acredita-se que as pessoas na Idade Média achavam que a Terra era plana. Não é verdade. Exatamente. Na Idade Média, todo mundo já sabia que a Terra era esférica. Quem criou o conceito da Terra esférica, de que se tem registro, foi Pitágoras. Antes dele criar aquele negócio lá do Teorema de Pitágoras, não é isso? O que é o Teorema de Pitágoras ou ninguém liga? Não faço ideia. Bruno, o que é o Teorema de Pitágoras? Não é o negócio do cateto e a hipotenusa? Negócio de Chapolin, Felipe. Que Chapolin, Bruno? Eles falam esse negócio aí, não tem o Pitágoras de Chapolin? Ah! Sabia! É que o dobro do quadrado das hipotenusas é igual quando os catetos se encontram na praia. Isso significa Não sei. ervilha. Isso. O Pitágoras já tinha, em 330 a.C., feito a observação de que a Terra era esférica, porque afinal de contas não precisa ser nenhum gênio para perceber isso, basta você olhar a sombra da Terra na Lua. Não é um prato que fica quando tem eclipse. Terraplanista. Se você é um terraplanista hoje, você não é apenas tão burro quanto as pessoas da Idade Média. As pessoas da Idade Média já eram mais inteligentes que você. O mendigo que foi ajudado por Jesus Cristo no ano 0 já sabia que a Terra era esférica. E você, idiota, em 2018, fica aí com essas idiotices. Ah, Felipe, mas e aquilo que eu aprendi? Que o Cristóvão Colombo foi quem descobriu que a Terra era redonda, botou um ovo em pé. Mentira. Tudo mito. Nada aconteceu, nada disso. Em nono lugar, a mentira, o escândalo, o bullying com Napoleão Bonaparte. Ah, dele ser baixinho. Tá vendo? Até o Bruno. Olha só, o cara já morreu há quantos anos? Há 300 anos, sei lá quantos anos. E até hoje acredito que o cara era nanico. Olha que absurdo o bullying que fizeram com Napoleão. Napoleão não era baixinho. Na verdade, Napoleão tinha 1,68 m, né? Comprovado por registros médicos que foram deixados. Então, 1,68 m, você pode até alegar que é baixinho para hoje em dia. É um pouco mais baixo que o Lucas Neto, meu irmão, por exemplo. Porém, naquela época as pessoas eram mais baixas, gente. Estamos falando de 1700 e cacetada. A média da altura masculina na França nessa época era 1,64 m. Ou seja, ele era mais alto que a média dos homens na França. Agora, sabe por quê, Bruno, que criou-se esse mito do Napoleão baixinho? Por causa do Chapolin também. Caraca, cara. Para de pensar em Chapolin. O que aconteceu foi o seguinte, o Napoleão, naquela época, ele decidiu criar uma regra. Para entrar na guarda imperial, ou seja, para ser o polícia do Napoleão, ele decidiu criar uma regra que você tinha que ter no mínimo 1,78 m, que é praticamente hoje em dia 1,95 m. Ele criou isso para que a guarda imperial fosse um monte de brutamonte gigante. E aí, quando ele aparecia com a guarda imperial, ele ficava parecendo um anão, né? E aí as pessoas olhavam aquilo e achavam que ele era nanico.
não era. Aliás, fica um registro interessante aqui, ó, pra vocês verem como é que as pessoas eram mais baixas antigamente. Alexandre o Grande, estima-se que ele tinha por volta de 1,50 m. Mas aí é ironia, né? Entre 1,50 e 1,60. Alexandre o Grande! Mentira número 8. Quem foi Albert Einstein, Bruno? Albert Einstein não tava no Chapolin, não lembro de nenhum episódio, não. Ele foi um cientista, tá? Eu lembro que ele foi aquele cientista da língua. O cientista acho que ele tá se referindo a essa foto do Einstein. Einstein foi uma das mentes mais brilhantes que já existiram. E existe uma história de que Einstein, na escola, era péssimo em matemática e física, né? Que depois ele se notabilizou como o maior físico que já existiu. Isso, na verdade, é parcialmente mentira. Einstein nunca foi ruim de matemática ou física, muito pelo contrário, ele sempre foi um gênio, ele sempre foi brilhante, ele sempre foi muito à frente da idade dele. Porém, registros e depoimentos dizem que Einstein era extremamente insubordinado. Ele odiava autoritarismo e ele odiava o sistema de ensino. Ele já estava muito à frente da escola. E ele estudou numa escola que se chamava Ginásio Luitpold. O que significa isso, Bruno? Eu preciso ler porque você falou de uma forma meio esquisita. Luitpold. Luitpold. Significa, não faço a mínima ideia. É só um sobrenome, talvez. Mas em Munique. E ele estudou nessa escola que era muito, muito, muito rigorosa. Ele odiava o colégio, odiava as aulas e tava cagando pra tudo. Por isso que as notas dele, na época do colégio, tendiam a ser baixas. Não porque ele fosse mal, não porque ele não tivesse inteligência, apenas porque ele estava cagando pra escola. Aliás, tem um depoimento registrado de uma professora desse colégio. Ela virou pra ele e falou: "Você não vai dar em nada na vida." Imagina você depois olhar pro Einstein e falar: "Mano, eu falei pra esse cara que ele não ia ser nada na vida." Eu já ouvi isso várias vezes e eu virei um ótimo lacaio. Mas enfim, a prova de que Einstein não era um mau aluno estão aqui com as notas dele no Enem, né? Não era o Enem, era o vestibular da época lá na Alemanha. E essas foram as notas dele, que iam de 1 a 6, tá? Então aí estão as notas de Einstein. E 6 era a nota mais alta, né? 1 era a nota mais baixa. Tá aí, ó. Ele tirou 6 em todas as matérias exatas lá no Enem e passou pra Estácio. Pô, fez uma faculdade ótima na Estácio, entendeu? Bolsa, ele era bolsista, terminou com louvores, entendeu? E hoje dá aula na UFRJ. Ué, mas ele é crente? Como crente? Terminou com louvor, Bruno. É quando você não é crente, é quando você termina com um grande mérito. É que você nunca ouviu essa expressão, que você nunca terminou nada com grande mérito. Mesmo? Existe. As pessoas, às vezes, elas terminam as coisas com muito louvor. 7ª mentira! Essa talvez você, mais jovem, não tenha aprendido na escola, porque eles já corrigiram isso, ou pelo menos deveriam ter corrigido. Só que nós, mais velhos, provavelmente aprendemos isso na escola. O Bruno não, porque ele não ia pra escola. Mas, na minha época, se ensinava que a língua humana era mapeada. Tipo, aqui nesse canto é o azedo, na ponta é o salgado, lá atrás é onde sente o sabor doce. Eu aprendi isso sim. Tu lembra de aprender isso na escola? E o doce era na ponta. O doce era na ponta. Pois é, a gente aprendeu isso, decorou e não é verdade. Completamente inútil. Já foi comprovado por cientistas que sua língua toda sente todos os sabores. A diferença é que a ponta da sua língua tem um pouco mais de sensibilidade, só isso. Mas todos os sabores são compreendidos por todas as partes da sua língua. E se você aprendeu isso na escola agora, hoje em dia você pode ir ao seu professor e dizer: Professor, pelo amor de Deus, dá pesquisada no Google, que isso já foi desmentido pelos cientistas. Não faz desse jeito não, que você vai tomar nota 0. Depende, tudo é a forma como você fala. 6ª mentira! Chegamos no número 6 e agora começa a ficar interessante. Não pode tomar sorvete quando tá gripado. Mentira. Não. Mentira, totalmente mentira. Gente, a gripe é um vírus. É um vírus. O vírus tá cagando pra temperatura do alimento que você vai comer. Tá cagando! Ele não liga se você tá comendo lava ou se você tá comendo um iceberg. Não muda nada. Não vai nem piorar a sua gripe e nem vai fazer você ficar gripado. Tem 0 efeito no seu corpo em relação a isso. Muito pelo contrário. Se você tiver com inflamação na garganta, o sorvete pode inclusive aliviar a dor na sua garganta. Exato! Pra você ver, nossas vozes estavam todas erradas. Não tem como. Pois é, Bruno. Tá tudo aí, a ciência diz. É só pesquisar.
Só um aviso, se você for tomar quando tiver com a garganta inflamada, o recomendado é que você depois tome um copo d'água, que é pra limpar o açúcar da garganta, tá bom? Eu tenho que complementar a informação, porque aqui foi tudo pesquisado aqui na ciência, tá? Quinta mentira, chegamos no top 5. Agora são as melhores. Mergulhar depois de comer pode matar. Conta alguém na história do mundo, lá no atestado de óbito, causa da morte, pulou na piscina depois de almoçar. Eu sempre ouvi isso. É mentira descarada, não tem nada a ver, isso é um mito popular. É claro que você não vai comer um prato de feijoada, de rabada, e depois vai mergulhar no meio do mar e sair nadando até a ilha, tá? É óbvio que você não vai fazer isso, porque da mesma forma você não vai comer um prato de feijoada e correr a maratona São Silvestre. Mas você não vai morrer se você fizer isso. O que pode acontecer é você ter uma indigestão, né? Indigestão acontece, você pode ficar com o estômago pesado, seu corpo pode falar... Pra que você tá fazendo aí achando que é Usain Bolt? Dá pra você deixar eu digerir a comida? Usain Bolt não nada não, Felipe. Mas ele corre, Bruno. Ah, tá. Então, pode ir pra piscina tranquilamente depois de almoçar, você não vai morrer por causa disso, ninguém nunca morreu por causa disso, isso é um mito popular. Essa mentira é tão bizarra que tem mãe, avó e pai que acredita que não pode nem tomar banho. É, isso que eu ia Tomar falar. banho depois de comer, o que vai acontecer? Mas o que eu ouvia é que dava cãibra. Cãibra. E aí a galera morria afogada. Não dá cãibra, mano. Tem nada a ver. A cãibra tem a ver com a oxigenação muscular. Tem nada a ver. Triste. Aliás, já que a gente tá nesse assunto aqui de comida e tal, só pra complementar outras mentiras aí que não contam, mas eu vou botar pra vocês. Açúcar não dá hiperatividade. Isso já tá mais do que comprovado. O seu filho só é mal educado mesmo. O seu filho só é chato. Ele não tá assim por causa do açúcar. Ele é assim, tá? Isso é fato científico. E segundo, chiclete não leva 7 anos pra ser digerido. É mentira, vai sair na primeira cagadinha que você der depois, ou segunda, se ele de repente demorar um pouco mais. Numa ou 2 cagadas o chiclete sai, então pode ficar tranquilo, engolir o chiclete não vai morrer, nem vai ficar 7 anos no teu organismo. Quando eu era mais novo, eu queria fazer dieta, eu comia um bolão de chiclete porque eu achava que ia ficar no meu estômago e ia ficar sempre cheinho. Não façam isso, pelo amor de Deus. Podem ver que não deu resultado nenhum. Quarta mentira. Ah, eu fiquei sabendo que a gente só usa 10% do nosso cérebro. Invenção de Hollywood pra fazer roteiro. Mentira. Aquele filme Lucy é todo baseado nisso. Tudo mentira. Tem nada a ver. O cérebro humano é utilizado em sua totalidade por nós. Algumas pessoas estimulam mais o cérebro, outras menos o cérebro, isso é normal, mas nós utilizamos nossa capacidade cerebral como um todo. Não existe isso de que tem a capacidade de correr como The Flash. Tá escondida aqui dentro. Ah, se a gente usasse 50% do cérebro, a gente teria telepatia. Tudo mentira, gente. Sinto muito. Terceira mentira! Também uma invenção de Hollywood. Todo mundo já deve ter visto uma cena onde um personagem de um filme despenca de um prédio do 39º andar e vai caindo, e de repente vem um herói e pega e salva o mocinho. Na vida real essa pessoa morreu. Sinto informar. Essa pessoa morreu porque existe uma coisa chamada inércia, Bruno. E quando uma pessoa está caindo do 39º andar, ela pega uma velocidade tão grande que se você simplesmente interromper essa velocidade, o herói vem e... Pou! Imediatamente, todos os ossos do corpo dessa pessoa se quebraram. Os órgãos explodiram contra os próprios ossos que estão dentro da pessoa. Ela vai se quebrar inteira. Pensa, é como uma parede de concreto. Você tá a 250 por hora, o super-homem vem e plau! Você não pode sair de 250 por hora pra 0 por hora e não morrer. É impossível. Mas Então, aí o herói tinha que ser inteligente e fazer isso daqui, ó. desacelerar. Ele vem... Isso. Para o super-homem salvar a Lois Lane naquela cena, ele teria que ir desacelerando a Lois Lane para os órgãos dela se acostumarem com a nova velocidade até conseguir parar. Caso contrário, morte. O mesmo vale, por exemplo, para as cenas onde o Iron Man, por exemplo, o Homem de Ferro, pula de uma altura gigantesca e cai no chão de joelho. Pá! Morreu, querido. Morreu.
Morreu! Mas ele é Homem de Ferro. Não, a armadura não tem como parar a inércia! Mas a armadura pode ter plástico bolha dentro. Ah, tá, tudo bem, é verdade. Ele revestiu com plástico bolha e se salvou. Então, sinto informar, isso é uma invenção de Hollywood e todas essas pessoas teriam morrido na vida real. O Ninguém Liga tá muito pé da vida. Ele tá aqui do lado assim, ó. Em segundo lugar, outra invenção de Hollywood, e essa é bizarra. Essa eu duvido que vocês soubessem. Não existe silenciador de pistola. Tá ligado no Hollywood que o cara pega a pistola, aplica aqui um canudinho silenciador e de repente o tiro, que normalmente faz esse som aqui, ó, passa a fazer tipo... isso não existe. Na verdade, o que existe é um supressor, que você pode sim acoplar a arma, porém o objetivo principal desse supressor é esconder aquele flash de luz que dá quando você dispara, que seria para esconder a sua localização. Porque se você tá numa guerra, se você tá num combate, num conflito, quando você atira, os caras conseguem saber onde você tá porque eles conseguem ver aquele tchum da pólvora, entendeu? Tchum. Aquele supressor, ele esconde isso. Mas o som, gente, não tem como diminuir muito. Ele diminui só um pouco. Mesmo que seja metade do som que ele conseguir tirar, não vai fazer tanta diferença assim, porque o estouro da arma é muito, mas muito alto. E se você já atirou com uma arma, você sabe do que eu tô falando. Você tem que usar protetor de ouvido de tão alto que é. Pô, mas não é só Hollywood que fez isso. Aquela novela da Cor do Pecado também fez isso. Então foi uma invenção de Hollywood e da Cor do Pecado. E em primeiro lugar, das mentiras que todo mundo acredita, também é uma criação de Hollywood, que é a porrada nocauteadora. O que é a porrada nocauteadora? Quantas vezes você estava vendo uma série ou um filme e alguém chegou num outro personagem e deu uma coronhada com a arma, pum, e a pessoa desmaiou? Ou deu um soco, bum, e a pessoa desmaiou? Aí de repente a pessoa acorda 3 horas depois, num lugar diferente. Oh, o que aconteceu? Então, gente, deixa eu contar a verdade pra vocês. Se você desmaiar e levar mais de 1 minuto pra voltar a si, procure um médico imediatamente, porque você tem grande chance de estar com uma concussão cerebral. Se você levar mais de, 10 minutos, mano, você tem um troço sério. Você provavelmente entrou ou em coma ou você tá com lesão cerebral. Procura urgente um hospital. Como é que ele vai procurar, Felipe? Vai estar longe. Exato. Se você acordar e tiver tipo... aí você não vai ter muito o que fazer. Mas se alguém te vir nessa condição, eu sugiro que essa pessoa te leve para um hospital. Gente, vocês já repararam que lutador de UFC toma uma marretada na cara, assim, no crânio? Bow! E ele apaga, mas ele acorda logo em seguida? Isso é porque o nosso organismo, o nosso cérebro, ele apaga quando ele sente o impacto, mas imediatamente ele joga um zoom pra você acordar. Você só não vai ter esse zoom pra acordar se o negócio foi sério. Então não acredite mais em filmes que usam a porrada nocauteadora, que o cara acorda 5 horas depois e tá tudo bem com ele. Tranquilão. Eu só apaguei aqui um pouquinho da dormida. Agora já tô tranquilão. Isso não existe. Esses foram os mitos, agora deixa nos comentários aí quantos deles você acreditava e quantos você já sabia que eram mentiras. Galera, eu sou um simples youtuber. Essa pesquisa passou por 4 pessoas. Se tiver alguma informação nesse vídeo que não seja verdade, é muito difícil, porque a gente foi muito minucioso, a gente leu tudo que podia sobre o assunto. Se alguma dessas informações não for verdadeira e você for um especialista do assunto, deixa aqui nos comentários que a gente dá um jeito de depois avisar ou botar um aviso nesse vídeo, porque eu odeio passar mentira pra frente, tá? Até por isso que eu fiz esse vídeo. E se você gostou, deixa o like que eu vou fazer mais com outras mentiras que muita gente acredita. Um beijo, tchau!